Vamos entrar agora com o assunto das manifestações de ontem. Curitiba registrou então essas mobilizações, protestos em frente a quartéis do Exército no feriado da Proclamação da República. Os atos também ocorreram em Londrina, Maringá, em outras cidades do Paraná e também em outros estados do país. Quem está no YouTube consegue acompanhar as imagens na tela aí que a gente está vendo a mobilização em Curitiba, que foi nas proximidades dos prédios militares dos bairros Boqueirão, Bacaxeri e Pinheirinho. Ainda não há uma estimativa, mas muitas pessoas aproveitaram o dia de sol forte em Curitiba para participar então desses atos. Vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil e faixas, os participantes dos protestos voltaram a questionar o resultado das eleições majoritárias que foram finalizadas no dia 30 de outubro, criticam também os ministros do Supremo Tribunal Federal. As mobilizações estão acontecendo em algumas capitais do país desde semana passada, lembrando que atos vêm sendo registrados desde também a divulgação oficial do resultado das eleições no segundo turno. Em Maringá, a mobilização se concentrou bem na frente do tiro de guerra na Avenida Mandacaru, além de uma carreata que reuniu muitos veículos, parte da via foi ocupada e o trânsito na região ficou mais lento. Já em Londrina, os manifestantes fizeram um tratoraço em frente ao Parque Ney Braga. A mobilização começou por volta das 10 da manhã e atravessou a cidade percorrendo as principais ruas até chegar no tiro de guerra da cidade, onde os manifestantes se concentraram. Manifestações também foram registradas no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Pará, Bahia e Mato Grosso do Sul. Os protestos que vêm sendo realizados por todo o país foram alvo de um comentário do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele utilizou as redes sociais para reforçar o compromisso com a democracia. No Twitter, o magistrado reforçou que as manifestações são livres, porém que os extremistas vão sofrer o peso da lei. Abre aspas. O povo se manifestou livremente e a democracia venceu. O Brasil merece paz, serenidade, desenvolvimento e igualdade social. E os extremistas antidemocráticos merecem e terão a aplicação da lei penal, fecha aspas. A publicação de Alexandre de Moraes foi feita logo depois dele e de outros ministros serem alvo de protestos na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Esse é um assunto também desses protestos que está repercutindo bastante aqui no YouTube. Daqui a pouco a gente vai falar da frase perdeu o mané, não a mola, mas nesse momento passo aqui para o Pedroso para comentar essas mobilizações que aconteceram ontem em todo o país. Olha só, a gente tem acompanhado muitos analistas políticos que faziam a seguinte aposta, Bia. Essas manifestações, elas são fogo de palha. Logo elas vão acabar, as pessoas estão revoltadas com o resultado das eleições. E é importante isso, a gente separar as coisas. Então, para esses analistas, você tinha ali um grupo de pessoas revoltado com o resultado das eleições e por isso que elas ali se manifestavam. Então seria um fogo de palha. Ali, eles estavam revoltados e tudo mais. Então logo Jair Bolsonaro, o presidente, se manifestasse, eles sairiam dali. Isso não aconteceu. Olha, logo você vai passar um tempo, vai vir uma chuva ou outra, as pessoas vão se desmobilizar. Isso também não aconteceu. A gente tem que começar a analisar as coisas pelo que de fato elas são. E é isso que eu pretendo fazer aqui com vocês, ouvintes. Por favor, quero inclusive convidar aqueles que estão aqui no YouTube, que estiveram nas manifestações, que contem aqui. É importante a gente saber quem aqui da nossa audiência estava lá. Mas o que eu tenho acompanhado, Bia, e vale a pena a gente ter isso em mente. Primeiro, eu fiz questão de conversar com algumas pessoas que estavam na manifestação para entender melhor o que está acontecendo. Conversei com colegas jornalistas que estão cobrindo essas manifestações. E o que era unânime? Era perceptível que a grande reclamação, mais do que aquilo que muitas vezes tendo colocado nas manchetes dos jornais, olha, as pessoas estão pedindo intervenção militar, as pessoas estão pedindo um golpe. O que as pessoas no geral estão pedindo, isso é consenso. Tem pessoas sim ali pedindo golpe militar, tem pessoas sim pedindo ali resoluções não democráticas, mas você tem muita gente ali incomodado, Bia, com o processo eleitoral como um todo, não só com o resultado. Por isso que eu fiz questão de chamar a atenção para essa palavra. O incômodo é com o processo eleitoral como um todo. É um processo em relação à questão das urnas eletrônicas, é um protesto em relação à forma como a justiça eleitoral, como o TSE se comportou. As pessoas sentem que houve uma parcialidade em relação à justiça eleitoral. As pessoas têm esse incômodo pelo fato de um dos participantes do pleito eleitoral que acabou vencendo a eleição, teve todo um histórico de condenações na justiça, não só aqui na 13ª de Curitiba, mas foi confirmado no TRF4. Então todo esse processo, como a campanha inteira se deu, gerou a revolta. E mais do que isso,
falta de capacidade de confiar ali no sistema de escrutínio das urnas, que tem as dúvidas, que muitas pessoas têm essa dúvida. E quando eles manifestam essa dúvida, Bia, a resposta da Justiça Eleitoral não é através de esclarecimentos, mas ao contrário. A resposta vem muito nesse tom do que o Alexandre de Moraes trouxe aqui nessa informação que ele postou ali nessa nota no Twitter, que é o seguinte: pessoas que, na visão dele, tenham qualquer tipo de comportamento antidemocrático, elas serão punidas com o rigor da lei. E durante um tempo, parece que ele estava conseguindo ter êxito. Muitas pessoas começaram a se calar. E você percebe perfis da internet sendo calados, você percebe redes sociais sendo bloqueadas. A gente noticiou ontem aqui o caso do deputado Homero Marquesi, que perdeu suas redes sociais e não sabe nem como, nem por que processo, não teve nenhuma notificação. As pessoas estão com medo de se manifestar em alguns lugares, mas as manifestações em outros seguem acontecendo. E qual é o caráter dessas manifestações? No geral, são manifestações absolutamente pacíficas e pelo que eu conversei com as pessoas, Bia, tentando entender, olha, qual é o grau de interesse, são pessoas que pretendem sair dali em breve, a sensação que eu tive, não sei se você conversando com outros colegas jornalistas, as pessoas estão bastante resolutas na permanência ali. Algumas têm dúvidas, outras não, mas o incômodo, principalmente com essas medidas que seguem sendo autoritárias da Justiça Eleitoral, tem motivado muitas dessas pessoas a ali continuarem. Agora, vale a pena o seguinte: pessoas que daí sim assumem algum tipo de comportamento criminoso, como aqueles que agrediram o jornalista da Jovem Pan, que estava cobrindo as manifestações e um caminhoneiro o agrediu, essas pessoas devem ser punidas. Pessoas que de alguma forma, aí sim, clamam por alguma medida antidemocrática concreta, como um golpe, como defendendo qualquer tipo de violência, essas pessoas já estão além do que devem ser as manifestações democráticas. Então, assim sendo, a gente tem acompanhado sim essas manifestações, elas não têm cara de que vão acabar logo, Bia. As pessoas estão absolutamente mobilizadas e quanto mais duras e violentas, mesmo que simbolicamente as reações que o judiciário tem na tentativa de calar, a expectativa, a gente já viu isso acontecer em 2013. Você via as manifestações de um tamanho, você via represárias mais intensas, as pessoas reagiam aumentando o quórum ou aumentando a participação. A única solução para que essas pessoas se sintam de alguma forma contempladas é mais transparência e mais credibilidade no processo eleitoral, que as pessoas passem a confiar mais na justiça e naquelas pessoas que ali estão. Mas como a gente vai trazer na próxima informação, o judiciário, as pessoas que representam as instituições não parecem muito preocupadas com essa credibilidade ou em aparentar essa credibilidade pelo que a gente viu do comportamento do ministro Barroso ontem, não é isso?